Uau! Serão 4 temas gerais sobre santidade, ministrados pelo Dom Nicolás, Dom José Antônio, Moisés Azevedo e Emir Nogueira. Ainda terão 12 workshops com temas sobre pastoreio, artes, jovens, pobres, missão, família, espiritualidade e muitos outros. Ainda terá shows exclusivos nos intervalos para os participantes. Eu não posso perder! E você? Quanto mais santos, mais fecundos. Congresso Shalom, 5 e 6 de setembro. Faça sua inscrição. Está en juego la suerte de la humanidad. El hombre puede construir un mundo sin Dios, pero este mundo acabará por volverse contra el hombre. Es Dios mismo que ha venido a compartir nuestra existencia, cada una. Il noi divino costituisce il modello eterno di quello specifico noi, umano, costituito da un uomo e una donna che reciprocamente si donano in una comunione indissolubile e aperta alla vita. Cristo sa cosa è dentro l'uomo, solo Lui lo sa. Lejos de Él solo hay oscuridad y muerte. Vosotros tenéis sed de vida eterna, de vida eterna. Buscar a Cristo, mirar a Cristo, vivir en Cristo. Este es mi mensaje. Com atenção, escutemos aquilo que o Senhor nos diz na liturgia da palavra. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quando fui à vossa cidade anunciar-vos o mistério de Deus, não recorri a uma linguagem elevada ou ao prestígio da sabedoria humana, pois, entre vós, não julgueis saber coisa alguma, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. Aliás, eu estive junto de vós, com fraqueza e receio, e muito tremor. Também a minha palavra e a minha pregação não tinham nada dos discursos persuasivos da sabedoria, mas eram uma demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé se baseasse no poder de Deus, e não na sabedoria dos homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado, conforme seu costume. Entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres.
enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então, começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca, e diziam: não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui, em tua terra, tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Serepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, nós, como batizados, e aqueles também que são crismados, independente se somos padres, se somos pessoas casadas ou solteiras, se somos batizados, nós somos missionários. O batismo faz da pessoa um outro Cristo. E como outro Cristo, nós somos enviados na unção. O Espírito Santo nos unge, como ungiu a Cristo, para uma grande missão. E nesse texto aqui, de Lucas 4, há o projeto de vida missionária de Jesus, ao grande objetivo da vida missionária de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós, então, como filhos de Deus, batizados, transformados num outro Cristo, a partir da graça do Espírito Santo, contemplamos também nesse texto do Evangelho a nossa missão, o nosso projeto de vida. E qual é então, aqui, a partir do Evangelho de hoje, o projeto de missão de Jesus Cristo? Primeiro, anunciar a boa nova aos pobres. Jesus veio para anunciar a boa nova aos pobres. E nele, e em Cristo Jesus, ungidos pelo Espírito Santo, nós cristãos somos enviados para anunciar a boa nova aos pobres. Essa frase afirmativa, ela contém todo o projeto de vida missionária de todos nós. Nós existimos enquanto cristãos para anunciar a boa nova aos pobres. E aqui é importante nós aprendermos com o Papa Francisco o que é que significa pobreza. Anunciar a boa nova aos pobres. Nós estamos falando somente de pobreza material, também de pobreza material, mas não é a única.
Nós anunciamos a boa nova aos pobres em 3 dimensões. Anunciamos, sim, a boa nova, o evangelho, a salvação para aqueles que passam por graves dificuldades financeiras, que são marginalizados na sociedade, porque vivem em estado de pobreza absoluta. Aqueles que carecem de comida para comer, de roupa para vestir, de um lugar digno para dormir. A esses nós somos enviados para anunciar a eles a boa nova, para anunciar a eles o evangelho. E junto com o anúncio do evangelho, e como parte do anúncio do evangelho, nós também somos enviados a dar a eles a comida, as vestes, os cuidados médicos, trabalhar para que eles também tenham um local para dormir. Isso é anunciar a boa nova aos pobres materiais. No entanto, há outros 2 tipos de pobreza. Há também a pobreza moral. Seria um segundo tipo de pobreza. O que é a pobreza moral? A pobreza moral são aquelas pessoas que conhecem a Deus, sabem da existência da igreja, tentam até ser discípulas de Jesus, mas são aprisionadas por algum grave pecado. São escravizadas por alguma realidade. E devido a essa dificuldade, essas pessoas não conseguem viver a vida em plenitude. Esses são os pobres morais. A eles nós somos enviados para anunciar a boa nova a esse tipo de pobreza. Anunciar com a palavra, orar impondo as nossas mãos, fazer jejum por eles, comungar por eles, interceder por eles e falar da pessoa de Jesus, tentando levá-los a esse encontro pessoal com Jesus que tudo transforma e pode libertar do pecado, libertar das dificuldades aqueles que sofrem da pobreza moral. Mas há, queridos irmãos, um terceiro e pior tipo de pobreza. Qual é o terceiro e pior tipo de pobreza? Papa Francisco nos ensina que é a pobreza espiritual. O que é que significa a pobreza espiritual, queridos irmãos? São aquelas pessoas que desconhecem a Deus, que são indiferentes a Cristo, que são indiferentes à igreja, e por isso se trancam naquele, como diz Papa Francisco, inferno chamado indiferença. A esses que sofrem da pior das pobrezas, que é a pobreza espiritual, esses que de repente têm um patrimônio do tamanho do mundo, riquezas materiais do tamanho do mundo, mas desconhecem a Deus, desconhecem a Jesus Cristo, desconhecem a igreja. Esses são os pobres espirituais, aqueles que padecem da pior das pobrezas. A esses nós somos enviados para anunciar a boa nova do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a boa nova que salva, e nós podemos enriquecer os pobres espirituais, dando a eles o conhecimento de Cristo, o conhecimento da igreja, o conhecimento do amor do Pai, do amor de Deus, o conhecimento de Deus, que é Pai, que nos envia Jesus e que nos dá a igreja, sua casa, na qual Ele nos alimenta. Queridos irmãos, e uma última coisa, você sabia que todos nós somos pobres? Todos nós. De algum modo somos pobres. Padecemos de pobreza material, padecemos de pobreza moral, porque lutamos contra nossos pecados, padecemos também de pobreza espiritual, porque Deus é inesgotável. Há sempre algo em Deus a conhecer mais. Somos pobres, que anunciamos a boa nova a outros pobres, porque já conhecemos aquele que nos livra de toda pobreza má,
e que enriquece nossos corações com a plenitude do seu amor. Então, porque somos pobres, tenhamos ainda mais misericórdia daqueles que são mais pobres ainda e possamos partir para anunciar o Evangelho àqueles que precisam, tanto como nós, porque padecem de pobreza material, de pobreza moral e de pobreza espiritual. Vamos a eles. É esse o projeto de vida de Jesus, anunciar a boa nova aos pobres. E em Cristo Jesus, porque discípulos dele, nós fazemos desse seu projeto o nosso projeto. E vamos mundo afora, anunciando a boa nova aos pobres. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.